Boa tarde, jovens. Passando aqui para fazer uma observação sobre o último exercício que nós fizemos em sala de aula, na última aula. O exercício era encontrar o domínio, a imagem e curvas de nível dessa função. Né? Então, o domínio foi coisa simples, rápida. Né? Domínio. Vou reprisar aqui, porque para que você tenha segurança naquilo que nós estamos estudando nesse momento. Né? Então, domínio. O que não pode acontecer aqui? É que não pode o radicando ser negativo. Então, o radicando tem que ser algo não negativo, né? Ou seja, maior ou igual que zero. Aí nós já fizemos as contas, você sabe como resolver essa equação. Você vai ter aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, vou multiplicar por menos 1, e o menos 9 vai ficar positivo também. Isso aqui é a circunferência de raio 3, centrada na origem, com o seu interior também, né? Menor ou igual que 9. Então, graficamente seria, deixa eu ver se eu vou fazer aqui, eu acho que dá para a gente trabalhar aqui. Graficamente seria coisa desse tipo, assim, né? Raio 3, centro na origem, tá bom? Que é 3, tá? E o interior, eu não vou riscar para não ficar muito carregada a imagem. Muito bem. Aqui já tem o domínio, né? Esse é o domínio da função. São todos os pontos do R2 que satisfazem a essa desigualdade. Né? Você escreve domínio de F é igual a pontos do R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 9. Tá bom? Agora, com relação à imagem, nós fomos estudar as curvas de nível. O que são as curvas de nível? Curvas, escrever aqui, curvas de nível. Curvas de nível. A curva de nível K é dada pela equação f de x, y igual a k. Ou seja, f de x, y é raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a k. Fazendo as continhas, você vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Raiz vem para cá, fica k ao quadrado menos 9, trocando o sinal, 9 menos k ao quadrado. Tá certo? Agora, aqui é que tem a observação que eu queria fazer. Quando você olha para cá, a função está dada pela raiz quadrada, tá bom? A raiz quadrada é sempre uma coisa, quando olhada como função, é sempre uma coisa maior ou igual que zero, tá bom? Então, olha só, quando como função a gente só vai considerar a raiz positiva desse número aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você estudou lá no cálculo 1, o professor deve ter falado sobre isso, né? Você tem a raiz quadrada vista como função, raiz quadrada vista como função, o domínio vai ser R+, só os números positivos. Por que isso? E, em consequência, a imagem também vai ser R+. Por que isso? Quando você tem a raiz quadrada, o gráfico seria uma coisa mais ou menos assim. Né? Deixa eu fazer só para ser rápido, sem muito preciosismo. Seria uma coisa assim. Porque cada número, por exemplo, 1, tem duas raízes quadradas. Né? 1 e menos 1. Aqui menos 1, tá certo? 1 e menos 1. Isso não seria função, porque há uma ambiguidade aqui. O número 1 teria duas imagens, tá certo? Então, para nós termos a raiz quadrada para definirmos a raiz quadrada como função, você joga fora o ramo de baixo. A gente convenciona isso, é uma convenção, e fica só com o ramo de cima. Tá? Então, quando você olhar a raiz quadrada como função, você vai olhar somente para a raiz positiva e joga fora esse ramo aqui. Ok? Claro, né? Não pode ser não pode considerar a raiz negativa, senão você teria uma ambiguidade. O mesmo aqui você tem aqui, porque aqui você tem a raiz quadrada, não é?
Tem a raiz quadrada aqui, então você vai considerar somente os valores positivos. Tá? Então, a imagem é sempre positiva. Consequentemente, quando eu for calcular as curvas de nível, eu já tenho essa informação. Né? O K, que são valores da imagem, ele é sempre maior ou igual que zero. Tá certo? Então, essa informação que faltou a gente computar na aula, né? Os valores da imagem são sempre não negativos, ou positivos ou zero. Ou seja, aquela esfera que vai dar lá como a superfície, você só vai ter a parte de cima, o hemisfério norte, o hemisfério superior. Tá bom? Mas vamos lá, vamos com mais calma. Então, concluímos que essas são as curvas de nível da função. Não é? Se eu quiser, por exemplo, a curva de nível zero, quer dizer, K igual a zero, nós vamos ter o quê? Essas são, deixa eu destacar aqui. Curvas de nível da função são essas, né? Então, se eu fizer K igual a zero, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, que é exatamente a curva que nós desenhamos aqui. A circunferência de centro na origem, raio 3. Tá? Então, essa aqui é a curva de nível zero. Isso significa o quê? Quando eu aplicar a função a qualquer ponto dessa curva, a imagem vai ser zero. Tá? Esse vermelhinho aqui, o zero. Por exemplo, se eu aplicar f a esse ponto aqui, 3, 0, eu vou obter raiz quadrada de 9 menos 3 ao quadrado menos 0 ao quadrado, que é exatamente zero. Tá bom? 9 menos 9, 0, menos 9, 0. Raiz quadrada, 0. Então, claro, né? Está claro aí. Curva de nível são aqueles pontos que vão alcançar a mesma altura, o mesmo valor, a mesma imagem. Tá bom? Vamos fazer aqui a curva de nível 3, por exemplo. Por que eu vou escolher 3? Deixa eu explicar esse detalhe aqui. Quando você tem aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, você sabe que isso aqui é uma coisa maior ou igual que zero, né? Se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter menos x ao quadrado menos y ao quadrado menor ou igual que zero. Somando com 9, opa, desculpa, saiu aqui o celular. Somando com 9, nós vamos obter, somando aqui com 9, nós vamos obter 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menor ou igual que 9. Tá bom? Mas isso aqui, extraindo a raiz quadrada, você tem menos 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menor ou igual que 3. Como a raiz quadrada é uma função crescente, o valor extrai a raiz de um lado, você vai extrair do outro, se mantém a desigualdade. Não é? Mas esse camarada aqui é f de xy, é a nossa função. O que você encontrou aqui? Que informação é essa? Que a função ela tem um máximo. Não é isso? Então, esse é o valor máximo. A função só atinge esse valor. Então, e a gente já sabe que é sempre maior ou igual que zero. Né? Então, eu tenho que os valores da imagem estão entre 0 e menos 3. E mais 3, digamos. Consertando. Né? A função é sempre aqui maior ou igual que zero. É sempre menor ou igual que 3. Aí eu obtive a imagem da função. A imagem dessa função vai estar sempre entre 0 e 3. E foi aqui que nós deixando de observar essa informação, nós colocamos lá na aula que a imagem vinha de menos 3 a 3. Ela não atinge, essa função não atinge valores negativos. Você só atinge o hemisfério norte da esfera, tá bom? Concluindo aqui. Bom, a imagem é esse intervalinho aqui, tá certo? Então, vou escolher o 3 para calcular a curva de nível 3. Onde é que você encontra a curva de nível 3? K igual a 3. Eu vou ter aqui, substituindo K por 3, eu vou ter 3 ao quadrado, 9, 9 menos 9, 0. Então, quando é que
que essa soma aqui, x² mais y² é igual a zero. Isso só acontece se você tiver o 0, 0, né? Porque isso aqui é sempre maior ou igual que zero. Isso só alcança o zero quando x for igual a zero e y for igual a zero. Y também é igual a zero, tá bom? Então a curva de nível 0, a curva de nível 3. Oh, meu Deus, esse vídeo ficou cheio de coisa. Curva de nível 3, porque eu substituí aqui por 3, né? 9 menos 9, 0. Curva de nível 3 é apenas um ponto. Então, é uma curva degenerada, né? Que se degenerou no ponto. As curvas de nível, vocês já viram que são circunferências, né? De raio raiz de 9 menos k ao quadrado. Essas circunferências. A curva de nível que alcança o maior valor é essa aqui. A circunferência vai se degenerando, ó. Tá certo? Aí fechando, 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 até que chega no ponto. Essa aqui é a curva de nível 3, aqui alcança o 3. Isso quer dizer o quê? F de 0, 0 é igual a 3, né? Se você calcular aqui, F de 0, não precisa, né? F de 0, 0, aqui dá 0, 0, raiz de 9 igual a 3. Então, F de 0, 0 igual a 3. Quando você olhar lá no gráfico, você vai ver que o ponto... É isso aqui, deixa eu fazer um gráfico aqui, para a gente entender essa coisa. Você tem aqui a esfera. Vou fazer de uma forma diferente aqui. Essa é a esfera, aqui tem o x, aqui tem o y, eixo y e eixo z. Bom, o gráfico da função vai ser apenas a parte superior da esfera. Aqui nós temos o domínio, né? Que é essa circunferência de raio 3 aqui no domínio. Circunferência de raio 3 no domínio, aparece bem aqui. O zero, quando você aplica a função no zero, a imagem é 3. Né? F de 0, 0 é igual a raiz de 9 menos 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado, que é igual a raiz de 9, que é igual a 3. É isso que está acontecendo aqui. F de 0, 0, 3. A curva de nível 0, entre aspas, é esse ponto. A curva de nível, que é essa circunferência de raio 3, as imagens vão ser 0. Foi o que nós mostramos aqui, né? Curva de nível 0 é a circunferência de centro na origem, raio 3. Quando você aplica a qualquer ponto daquela circunferência, a imagem é 0. É isso que está acontecendo aqui, ó. A imagem é 0, fica chapada aqui no plano XY. Tá bom? Nossa imagem é simplesmente a parte superior. A parte inferior da esfera não aparece, tá? Só aparece o hemisfério norte. Né? E as curvas de nível são circunferências que vão aparecer, né, nas alturas aqui, né? Essas alturas. Tá bom? Então tá aí. Domínio é aquele círculo de centro na origem e raio 3, todo esse círculo aqui. Tá? As curvas de nível, a imagem são os pontos aqui só superiores de 0 a 3, né? É esse intervalo aqui de 0 a 3. E as curvas de nível são circunferências cujo raio, centradas na origem, cujo raio é a raiz quadrada de 9 menos k ao quadrado. Mais uma curva de nível só para a gente sacramentar. Curva de nível, para dar certo, a raiz de 5. Né? Você vai substituir aqui, raiz de 5 vai dar 5. Né? Raiz de 5 ao quadrado, 5. 9 menos 5, 4. Então, você vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, que é a circunferência de centro na origem, e raio 2. Então, voltando aqui para as curvas de nível, para a representação gráfica, você vai ter 1, 2, 1, 2, 1, 2, mais ou menos aqui, né? Aqui, 1, 2, mais ou menos essa curva. Aqui você tem a curva de nível, raiz de 5. Significa que você aplicando a função a qualquer um desses pontos, você vai obter raiz de 5 como resultado.
só para testar, vamos aplicar esse pontinho aqui. Aí esse pontinho aqui. F de, esse aqui, de 0 e raiz de 5. F de 0 raiz de 5 é igual a raiz quadrada, opa, sempre esqueço, de 9 ao quadrado menos x ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. Resultado, raiz de 9 menos 5, 4, que é igual a... Perdão. O ponto aqui... Ai, meu Deus do céu, eu sempre confundo isso. Aqui é 2, é circunferência de raio 2, aqui é 0,2. 0,2. 0,2. Era melhor não ter feito esse exemplo, né? Aqui é 2. 0,2, aqui é 2. E você faz aí a conta. 2 ao quadrado dá 4, 9 menos 4, 5. Isso aqui é 5. E era o que nós queríamos, né? Curva de nível, raiz de 5. 2 e 2, tá bom? Depois eu conserto isso. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.